Na semana passada, a professora Fernanda Manhota gravou um vídeo no canal Em Dupla com Consulta, que pertence a ela e ao professor Lucas Leite, onde ela fez a seguinte questão: por onde andará Donald Trump? Nesse vídeo, a professora atualiza quais foram os passos que o Donald Trump deu desde que ele perdeu a eleição do ano passado, como tem sido a sua atuação, não apenas na internet, uma vez que agora ele está privado de participar de redes sociais como Facebook e Instagram, mas também outras movimentações no campo político, como aquilo que vem sendo chamada pela imprensa norte-americana como a turnê da vingança, uma série de comícios que o Trump tem feito pelos Estados Unidos, como por exemplo no estado de Ohio, da Geórgia e também na fronteira com o México. No vídeo, a professora Fernanda nos explica que essa movimentação do Trump tem alguns objetivos, na verdade dois principais. O primeiro é justamente fazer ataques ao governo do Joe Biden e o segundo é fazer ataques aos republicanos que foram acusados por ele de traição, uma vez que votaram a favor do seu impeachment na Câmara dos Deputados e votaram contra a sua absolvição no Senado. Esse movimento vem em hora oportuna, já que pela primeira vez as pesquisas detectaram que o trumpismo começa a enfraquecer. Segundo levantamentos feitos, mais gente se diz fiel ao partido do que ao Donald Trump pela primeira vez desde que ele saiu da presidência. É claro que essa turnê também é oportuna para fortalecer o nome do Trump e dos seus apoiadores, não apenas para a eleição de 2024, mas também para a eleição de 2022, que acontece para a renovação do Congresso nos Estados Unidos. Sendo assim, dependendo de qual for o resultado das eleições do ano que vem, é muito provável que o Trump possa sair mais fortalecido, com uma base dentro do partido mais forte em torno do seu nome e que ele seja, portanto, o principal candidato a disputar as eleições de 2024 pelo Partido Republicano. Mas o Trump pode voltar à presidência mesmo tendo perdido as eleições do ano passado? O que a Constituição dos Estados Unidos fala sobre reeleições? Quantos termos um presidente pode exercer lá nos Estados Unidos? E mais do que isso, alguma vez na história, um presidente que perdeu a reeleição conseguiu ser eleito novamente? Meu nome é Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e já deixar aquele like, a curtida no vídeo. Isso serve não apenas para quem não é inscrito, mas também para quem é inscrito. Desde que a Constituição foi elaborada em 1787, existe essa discussão em torno de quantos termos um presidente pode ter. Alguns dos pais fundadores, como o Thomas Jefferson, era a favor de se impor limite à eleição do presidente, reduzindo-os a apenas 2 mandatos. Porém, isso nunca entrou de fato na Constituição, até o ano de 1951, quando, depois de 4 eleições do Franklin Delano Roosevelt, finalmente se decidiu criar uma emenda colocando limites para as eleições e reeleições do presidente. De maneira geral, até a aprovação dessa emenda, os presidentes costumavam respeitar a eleição apenas para 2 termos. Um ou outro, como o Ulysses Grant e o Theodore Roosevelt, tentaram uma terceira chegada ao cargo, mas não obtiveram sucesso. O primeiro a conseguir isso foi justamente o Franklin Delano Roosevelt, que foi eleito não uma vez, mas 4 vezes, né? Foi reeleito 3 vezes depois de uma primeira eleição em 1932. E então, para que isso não voltasse a acontecer, para que o presidente não se convertesse em uma espécie de rei eleito, foi criada essa emenda em 1951, que diz o seguinte: uma pessoa pode possuir apenas 2 mandatos como presidente da República, mas não diz que devem ser consecutivos. Dito isso, o Trump, então, mesmo tendo perdido a eleição do ano passado, pode sim concorrer a uma nova eleição e pode sim ser eleito, no caso, reeleito, não de maneira consecutiva. Algum outro presidente conseguiu isso? Eu mencionei já aqui o Ulysses Grant e o Theodore Roosevelt, que tentaram um terceiro mandato ou tentaram se eleger tendo deixado a Casa Branca e que não conseguiram. Mas sim, existe sim um precedente. Quem acompanha aqui o canal sabe de quem eu estou falando. Sim, Grover
Cleveland. Grover Cleveland foi um presidente democrata, aliás, o único presidente democrata a ser eleito na era da hegemonia republicana após a Guerra Civil. Ele foi eleito a primeira vez em 1884, perdeu a reeleição em 1888 para o Benjamin Harrison e voltou a disputar uma eleição em 1892, saindo vencedor. Agora, será que existe alguma coisa, algum ensinamento que o Trump pode tirar em relação a esse feito de Grover Cleveland? É claro que as coisas mudaram bastante, já são quase 130 anos desde a reeleição do Grover Cleveland em 1892. Mas nós podemos dizer que algumas estratégias que o Grover Cleveland adotou naquela época já estão sendo implementadas pelo Donald Trump. Claro que não com a mesma forma, digamos assim. Quando perdeu a sua eleição em 1888, o Grover Cleveland, que era do Partido Democrata, aceitou a derrota e voltou para o seu estado de origem, Nova York. E quando voltou para Nova York, ele se vinculou a um dos mais prestigiados escritórios de advocacia, porque ele era advogado e passou a trabalhar lá. Naquela época não existia redes sociais, então como ele fez para manter a sua atividade política ativa e manter as suas críticas ao governo do Benjamin Harrison? Ele conseguiu espaço junto aos principais jornais de Nova York para escrever colunas onde o seu principal objetivo era falar mal do governo federal e dizer o que ele faria no lugar do Benjamin Harrison. Além disso, ele sempre negou que concorreria a um segundo mandato, o que não é o caso do Donald Trump, que diz isso para quem quiser ouvir. Porém, nesse período que ele esteve afastado da Casa Branca, ele chegou a fazer uma média de 10 comícios por ano, né, de 10 discursos públicos por ano, justamente nessa tentativa de tentar manter o seu nome em visibilidade. Então a primeira estratégia é essa, não suma muito. Nesse ponto, então, existe essa certa semelhança entre eles. Outro ponto que os une é a base de fãs, né? O Grover Cleveland, assim como o Trump, tinha uma base de aliados dentro do Partido Democrata, justamente por conta das inimizades que ele fez. Muita gente o apreciava por conta dos inimigos que ele travou, o que de fato é bastante semelhante com o Trump. E isso não é apenas voltado aos inimigos do Partido Republicano. O Grover Cleveland também tinha inimigos dentro do Partido Democrata e contra eles ele voltou algumas de suas críticas. Mas aí nós temos uma diferença a se estabelecer entre o Grover Cleveland e o Donald Trump. Diferente do Trump, o Grover Cleveland era alguém mais afeito aos seus ideais. As brigas que ele comprava era justamente pelas coisas que ele acreditava. E aqui vale ressaltar que o Grover Cleveland era um conservador de fato. Ele acreditava em ideais conservadores, então ele se opôs aos direitos das mulheres, apoiou as leis de Jim Crow no Sul e também era bastante crítico aos direitos sociais, chegando até mesmo a usar o exército em 1894 para conter uma greve dos ferroviários. Também se opôs ao crescimento de um estado de bem-estar social e era também ferrenho defensor da não intervenção do Estado na economia e também a não utilização de tarifas como recurso para o protecionismo das indústrias locais. Porém, ele realmente acreditava nessas coisas e ele comprava a briga com as pessoas dentro do seu partido justamente por conta disso. E o mandato do Grover Cleveland coincide justamente com o início da era progressista nos Estados Unidos, quando começam a surgir candidatos ditos populistas, que se moviam muito pelas vontades populares e daquilo que tinha um apelo eleitoral. E desse ponto de vista, as brigas que o Grover Cleveland comprou, principalmente no seu segundo mandato, que foi muito afetado pela crise de 1893 e que por conta disso gerou uma série de confrontos e distúrbios sociais, o segundo mandato do Grover Cleveland foi bastante difícil, porém ele não se rendeu ao populismo barato. Ele permaneceu sendo fiel às suas crenças, não adotando, por exemplo, o bimetalismo, que seria a adesão ao ouro e à prata, que era uma das reivindicações que existia dentro do Partido Democrata e tinha muita força principalmente entre os eleitores pequenos fazendeiros do Oeste.
isso. Ao contrário do Trump, apesar de eu não gostar dessa palavra populista, porque eu acho que ela funciona mais como um xingamento do que como um conceito, o Trump se move muito mais de maneira demagógica e em torno das pautas dos seus apoiadores do que em torno daquilo que ele acredita. Afinal de contas, ele lá na década de 80 era um apoiador do Partido Democrata. E talvez justamente a falta de ideais mais claros e de ter em torno de si uma militância e aliados políticos que, apesar de tudo, o admiram por ser uma pessoa honesta e sincera, como foi o Grover Cleveland, é que Trump talvez tenha a maior dificuldade de manter em torno de si esse grupo mais coeso ao ponto dele chegar forte para a eleição de 2024. É claro que a história serve muito mais como um guia do que ajuda a prever o futuro. O historiador tem essa mania de pensar que pode prever o futuro porque conhece o passado. Talvez o que Trump tenha de fato a aprender com Grover Cleveland é que o segundo mandato de todos os presidentes é sempre o mais difícil e especialmente o segundo mandato de um presidente não eleito consecutivamente é o pior de todos. Foi assim com Grover Cleveland. Será que será assim com Donald Trump? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.